Bom dia, professora. Bom dia a todos. Pessoal, somos a quarta equipe. Ficamos com o compromisso da apresentação sobre a teoria do desenvolvimento humano. A nossa equipe está composta com a Ana Carolina, a Esther, sou eu, a Lucinaura, o Marcílio e o Pércio. Falaremos aqui sobre a teoria do desenvolvimento humano com maior ênfase ao estágio de Erikson, o oitavo estágio, que é o da velhice, né? Então, vamos iniciar esclarecendo sobre o que a psicologia do desenvolvimento estuda. Ela estuda o ser humano ao longo de todas as suas fases da vida, ou seja, desde a hora do nascimento até o morrer. Esse estudo ocorre através da análise como a cognição se desenvolve e como o comportamento muda durante a fase do crescimento. Para estudar essas mudanças, os estudos ocorrem através do funcionamento físico, estudando o psicológico, que ocorre desde a concepção, né, até o final da vida das pessoas, como eu já falei. A tarefa dos psicólogos do desenvolvimento é descobrir como e por que os organismos mudam com o passar do tempo, documentando e explicando o desenvolvimento. Para alguns teóricos, existem questões que são primordiais para o estudo do desenvolvimento humano. Inclusive o Erikson, ele defende que alguns fatores, como a influência da hereditariedade, tem que ser vista, a influência do ambiente, o desenvolvimento do ser pode ser um processo contínuo, como pode ocorrer também por etapas. Eles ainda também afirmam a importância de que para alguns seres humanos, o desenvolvimento ocorre de forma ativa, para outras já pode ser passiva. Essas questões, elas se viram como base para algumas teorias. E entre as teorias, nós estamos aqui demonstrando para vocês as 8 principais teorias do desenvolvimento humano. Vamos discorrer sucintamente algumas e outras rapidamente. Vocês estão vendo as 8 teorias, a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud, a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cognitivo e moral, Jean Piaget, o desenvolvimento moral, a psicogênese da pessoa completa, a perspectiva sociohistórica do desenvolvimento de Levi-Vygotsky e o modelo de bioecológico do desenvolvimento. Então, falaremos apenas de alguma delas, focaremos na teoria de Erikson, no seu último estágio. Entre essas 8, nós abordaremos apenas 4. Vamos falar um pouco da psicanálise, que é a de Freud, quando ele enfatizou os impulsos do inconsciente e os seus efeitos sobre o nosso comportamento, Classificou o desenvolvimento em uma série de etapas, de acordo com a forma como a satisfação dessa série de necessidades é estabelecida. Outra grande teoria é de Jean Piaget, que foi uma grande referência também no desenvolvimento humano. Quando ele iniciou seus estudos, foi observando suas filhas, e não só as filhas, outras crianças também. O que é que ele constatou naquela observação? Ele constatou que elas não se comportavam e raciocinavam como os adultos. Nesse sentido, ele começou a estudar as mudanças de comportamento de uma pessoa ao longo de sua vida e as diferentes fases, que ela passa, além de caracterizar comportamentos a partir de uma faixa etária. Para ele, as mudanças estão relacionadas à formação da identidade de um indivíduo, o seu entendimento, suas habilidades físicas e intelectuais, suas percepções de conceitos.
o seu desenvolvimento dos aspectos emocionais e sociais. De acordo com Piaget, essas mudanças são adquiridas em determinadas fases da vida, e estas alterações são divididas em 4 estágios do desenvolvimento humano. São elas, sensório-motor, o pré-operacional, o operatório concreto e o operatório formal. Outra das grandes referências nas teorias sobre o desenvolvimento humano foi Levi-Vygotsky. Ele propôs o desenvolvimento através de uma perspectiva construtivista. Ele se concentrou nos efeitos culturais e sociais que influenciavam o desenvolvimento. Ele enfatizou a linguagem. Ele não concebia o desenvolvimento separado do ambiente social. Para ele, a cultura e a sociedade são os que transmitem as formas de comportamento e de organização do conhecimento. Essa teoria é conhecida como socioconstrutivismo. A criança constrói a sua realidade através do que a sociedade lhe mostra. Bem, agora falaremos do último teórico, que a gente se comprometeu a enfatizar o estágio dele, Erik Erikson. Esse postulou uma teoria acerca do desenvolvimento humano em 8 estágios psicossociais. Quer dizer, ele foi desde o nascimento até a morte. Os primeiros 4 estágios são decorrentes do período de bebê, ao decorrer da infância. E os últimos estágios são referentes à idade adulta e à velhice. No entanto, o Erikson ele enfatizou muito a importância da adolescência. Para ele, a transição entre o período de adolescência e a idade adulta é um fator de grande relevância para a formação da personalidade do sujeito. Aqui estão os estágios de Erikson. O primeiro ele colocou como confiança versus desconfiança, que ele diz vai até 1 ano de idade. O segundo estágio é autonomia versus vergonha e dúvida, vai do 2º ao 3º ano de idade. O terceiro estágio ele coloca como iniciativa versus culpa, 4º e 5º ano. O 4º estágio ele coloca indústria, mestria versus inferioridade. Conforme ele, vai de 6 a 11 anos. O 5º estágio é a identidade versus confusão, que é de 12 ao 18 anos. O 6º é a intimidade versus isolamento, é o jovem adulto. O 7º, a produtividade versus estagnação, é a meia-idade. E agora o último estágio, o 8º, que é a integridade versus desesperança, que é a velhice. De 8 estágios, vocês podem nos perguntar por que escolhemos a velhice. Eu vou colocar aqui para vocês algumas razões. Primeiro, por ser a faixa de idade que mais cresce no mundo inteiro. Segundo, porque estamos em um momento bastante delicado para essa fase. E o terceiro, porque nós, futuros psicólogos, devemos nos preparar para todo esse público. Quando falo em todo esse público, gente, eu demonstro, olha esse gráfico, o gráfico do IBGE que demonstra o crescente aumento da população idosa. Olha como ele cresce de 2000 até 2060. Olha assim, como é rápido essa linha de crescimento. E olhando aí, mulheres, olha a diferença entre nós e os homens, Eles crescem também, a idade também, mas olha a diferença, Mais de 10% a nossa linha de diferença. Bem, gente, depois de explicado os motivos porque o 8º estágio, nós vamos colocar para vocês o que o Erikson chamava de integridade versus desesperança. É o chamado estágio da velhice.
apresentado como um conflito à integridade e à desesperança, quando o ser humano passa a refletir sobre sua vida. Nesse estágio, o que sobressai é a sabedoria, que remete ao saber acumulado ao longo dos anos, a capacidade de julgamento maduro e justo e a compreensão abrangente dos significados, a forma de ver, de olhar e lembrar as experiências vividas. Por integridade, Erickson entendia a capacidade de aceitar os limites da vida, isto é, o que a vida tinha dado ou não, ou que tinha tirado, o ganho de um sentido de pertencer a uma história. Este crescimento permite ao indivíduo ser capaz de aceitar seu ciclo vital e daqueles que se tornaram significantes ao longo desse mesmo ciclo. Na integridade, a pessoa não receia encarar todo o caminho percorrido, levando a compreensão e o percurso das pessoas que acompanharam o seu ciclo de vida. Esse ciclo, ele aqui no Brasil, é tido como a partir de 60 anos. E qual é a força, como eu já disse anteriormente, desse estágio? Quem é que pode imaginar qual é a força desse estágio? A sabedoria, né, gente? E aí, assim, para Erickson, além da força, existe o desfecho positivo e o desfecho negativo. O que seria o desfecho positivo? Seria a satisfação, o sentimento, a integridade e a dignidade. Já o desfecho negativo seria o desespero, o medo da morte. Um pouco mais na frente, a Lucinaura vai falar desse desespero, desse medo da morte, do luto. Agora eu vou colocar também para vocês alguns processos que ocorrem no envelhecimento. São os processos primário, secundário e o terciário. No processo primário, o envelhecimento é aquele envelhecimento normal, o que se chama senescência. Atinge todos os humanos, pós-reprodutivo, pois esta é uma característica genética, típica da espécie. Já o o secundário, o envelhecimento é o resultado das interações, das influências externas, e é variavelmente individual, conforme os meios. O envelhecimento secundário tem como característica o fato de decorrer de fatores culturais, geográficos e cronológicos. Já o terciário é realmente o terminal, o envelhecimento terciário ou terminal. É o período caracterizado por profundas perdas físicas e cognitivas, ocasionadas pelos acúmulos dos efeitos do envelhecimento, como também por patologias, dependendo da idade. Pessoal, vocês entendem idoso e velhice como formas diferentes? Eu acredito que alguns sim, e alguns acham que é a mesma coisa, né? Então, só para colocar aqui para vocês, são diferentes. Você dizer que uma pessoa é idosa, você dizer que uma pessoa é velho. Primeiro que velho, hoje em dia, não se usa mais esse termo, porque velho é algo que, algo que não presta, algo que possa jogar fora. Então, vamos tentar não chamar as pessoas de velho, né? Mas, assim, o que é o idoso? Ele é colocado na literatura como indivíduos denominado de um dado contexto sociocultural, em virtude das diferenças que exibem a aparência, suas forças, as suas funcionalidades, a produtividade e o desempenho de papéis sociais primários. Já a velhice ou senescência, é um processo, e aí sim é um processo universal, determinado geneticamente para todos os indivíduos da espécie, motivo pelo qual é também chamado de envelhecimento normal. E
essa fase, né, esse processo, ele se inicia logo depois da maturidade sexual. E assim, acelera-se a partir da quinta década de vida, né? Ou seja, lá depois dos 50 anos, a partir dos 50 anos. Marcado pela cessação ou diminuição da possibilidade de reproduzir a espécie. Né? Vocês verificam que 50 anos é mais ou menos no período, também isso é individual, não é geral, mas 50 anos é quase na fase que a mulher entra na menopausa. Por isso ela cessa, né, a possibilidade de reproduzir a espécie. E por mudanças fisiológicas e morfológicas típicas. E aí, gente, eu termino minha fala fazendo uma pergunta para vocês, né, que vocês pensem, né, o que vocês chamariam ou firmaria como a idade do idoso. O que é o idoso para você? Está de acordo com a lei do Brasil, né, que eu não lembro se eu já falei sobre a lei, mas em 2018 teve a lei que realmente aferiu o idoso a partir dos 60 anos, é a Lei 7.916, mas para alguns estudiosos, eles afirmam que não pode aferir uma idade, né? E aí eu vou colocar aqui uns 3 autores que falam sobre isso. O Neto, né, afirma que não há uma consciência clara de que através de características físicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais, possa ser anunciado o início da velhice. Já para Pascoal, não se pode definir o envelhecimento no idoso apenas pelo critério de idade, pois se deve considerar as condições funcionais, físicas, mentais e de saúde que estes apresentam individualmente, verificando que se pode observar diferentes condições biológicas em indivíduos situados na mesma faixa cronológica de idade. Já Simão, ele assegura que quando a análise passa da esfera cronológica para a fisiológica, há uma variação na interpretação da idade, sendo quase impossível aferi-la. Por isso, pessoal, eu deixo aí para vocês ficar pensando qual é a idade que a gente poderia, se a gente poderia realmente firmar uma idade para o idoso, né? E aí eu vou passar a palavra agora para minha amiga Ana Carolina, que ela vai falar sobre os processos do envelhecimento. Então, bom dia e obrigado por esses momentos. O processo de envelhecimento depende não apenas da nossa condição genética, mas sobretudo dos hábitos que temos ao longo da vida. Podemos dizer que entender o processo de envelhecimento é importante não apenas para entender a etiologia, ou seja, a causa do problema associada aos processos degenerativos a que eles estão associados, mas principalmente para conhecer e desenvolver as estratégias que atenuam os efeitos da senescência. Podemos também conhecer essa palavra como velhice. Eu vou iniciar agora falando um pouco sobre as mudanças no processo do envelhecimento, iniciando com o sistema respiratório. Com o envelhecimento, nós temos uma diminuição da função pulmonar. Nos homens, essa redução é um fator de risco bem importante para a incidência de doença coronária. A função pulmonar aumenta durante a adolescência, estabiliza até o período dos 30 anos e depois disso começa a declinar. Segundo Gorzoni e Russo, em 2002, algumas alterações estruturais no aparelho respiratório são evidentes com o envelhecimento. Por exemplo, não é difícil de notar que no envelhecimento fica mais visível uma caixa torácica enrijecida, com a diminuição na elasticidade pulmonar, e isso é uma coisa que a gente pode identificar com facilidade maior a olhos nus, olhando nas pessoas de uma idade mais avançada. No sistema respiratório, o envelhecimento, de acordo com Vita, no caso DeVita 2000, acarreta a diminuição da ventilação pulmonar, a redução da elasticidade dos alvéolos e subtração da capacidade vital. As alterações fisiológicas da velhice no pulmão do idoso, no caso, podem ser ocasionadas pelas combinações entre alterações anatômicas e as reorientações das fibras elásticas.
Essas alterações fisiológicas são definidas pela diminuição da elasticidade pulmonar, a redução da capacidade de distribuição do oxigênio dentro do pulmão, a redução dos fluxos expiratórios e até mesmo o fecho de pequenas vias aéreas. E eu volto a salientar que um programa regular de atividade física exerce um benefício enorme sobre as funções pulmonares dos idosos também, se isso se for sistemático. Agora sobre o envelhecimento músculo-esquelético. Para De Witt, em 2000, as modificações tornam-se também evidentes com o envelhecimento no sistema músculo-esquelético, com a respectiva diminuição no comprimento, elasticidade e número de fibras. Também é notável a perda de massa muscular e elasticidade dos tendões e ligamentos. Esses são os tecidos conectivos, e da viscosidade dos fluidos sinoviais. Jensen, em 2000, detectou no estudo utilizando ressonância magnética e tomografia computadorizada que em 468 sujeitos compreendidos entre 18 a 98 anos ocorria um declínio da massa muscular, iniciada por volta da quinta década de vida, e esse estudo constatou também um declínio por década de 1,9 kg para homem e 1,1 kg para mulheres, tendo os membros inferiores como os locais onde ocorreram a incidência dos maiores decréscimos. Essa perda da massa muscular, associada à idade, é normalmente conhecido como sarcopenia. Sarcopenia, do grego pobreza de carne, é a perda de massa e da força da musculatura esquelética, como bíceps, tríceps e quadríceps. Com o envelhecimento, ela vem através do envelhecimento. Cerca de 1/3 da massa muscular perde-se com a idade avançada, começando a partir dos 40 anos, com queda de 0,5 ao ano e aumentando cerca de 1% ao ano a partir dos 65 anos de idade. Essa perda de massa reduz a força muscular. Para Rossi e Sada, em 2002, essa perda contribui para outras alterações relacionadas com a idade, destacando-se a diminuição da densidade óssea, a menor sensibilidade à insulina, menor capacidade aeróbica, menor taxa de metabolismo basal, menor força muscular e menores níveis de atividades físicas diárias. Rossi e Sader, também em 2002, disseram que, depois dos 30 anos, ocorre uma redução na seção transversal do músculo, com maior conteúdo gorduroso intracelular e colágeno. Os mesmos autores dizem que essas alterações da musculatura é detectada mediante perdas gradativas e seletivas das fibras esqueléticas, ou seja, isso é uma atrofia muscular. Para eles, o número de fibras musculares nos adultos é 20% maior que nos idosos, que nos adultos idosos, no caso. Para Schott e Nair, em 1999, o ganho de gordura em substituição à perda de massa muscular é um fato normal, com o envelhecimento, sendo fator preponderante para possível aparecimento de cerca de certas doenças e incapacidades. A força muscular dos idosos é compreendida pelo enrijecimento dos seus tendões, pois prejudica a desaceleração da massa corpórea, interferindo assim na prevenção de quedas. Dessa maneira, torções e luxações são causadas por perdas na elasticidade dos tendões e ligamentos. Já nos ossos, o envelhecimento normal provoca uma forma geral de perda no tecido ósseo em todas as pessoas. Por volta dos 50 anos, a perda óssea começa a aparecer tanto no homem quanto na mulher, com maior evolução nessa. As mulheres têm mais tendência a ter osteoporose, não deixando os homens não acometidos, mas as mulheres têm a maior tendência. Segundo Ayud, mudanças em certos níveis de hormônios, deficiências alimentares e falta de exercício físico relacionam-se à perda óssea com o envelhecimento. Assim, uma combinação de suplementação de cálcio e prática de exercício físico pode reduzir a velocidade de perdas ósseas na menopausa. Ayud, em 2004, chama a atenção para o fato de que o exercício físico é fundamental e importante
para a redução de alguns declínios com o envelhecimento no sistema nervoso. Agora eu vou falar um pouco sobre o envelhecimento do sistema nervoso. O sistema biológico mais comprometido com o envelhecimento é o sistema nervoso central, responsável pelas sensações, os movimentos, as funções psíquicas, que é a vida de relações, e pelas funções biológicas internas, que é a vida vegetativa. Com o envelhecimento, o sistema nervoso apresenta alterações como redução do número de neurônios, redução na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade de reflexos, restrição das respostas motores, do poder de reações e da capacidade de coordenações. Para Cansado e Horta, em 2002, o que preocupa no envelhecimento é o fato do sistema nervoso central não possuir capacidade reparadora. Esses autores expressam que o sistema nervoso central é definido como unidades morfofuncionais pós-mitóticas, sendo estas sem possibilidades reprodutoras, estando sujeito ao envelhecimento decorrente de fatores intrínsecos, ou seja, a genética, o sexo, o sistema circulatório e metabólico, radicais livres e etc. E também os fatores extrínsecos, que é o ambiente, o sedentarismo, o tabagismo, as substâncias, abuso de substâncias, radiações e etc. Ainda para Cansado e Horta, em 2002, o declínio é mais precoce nas mulheres do que nos homens, acontecendo uma correlação entre cérebro, peso do corpo e altura, principalmente nas 2 primeiras décadas. Até os 45 anos, ocorre uma pequena alteração positiva. Acima dos 45 anos, em relação ao peso do cérebro, esse é alvo de redução, porque ele já está entrando em declínio, o cérebro já está perdendo a massa. Ocorre um decréscimo discreto na década de 60 anos, com a acentuação entre as décadas de 70 e 90 anos, com um decréscimo de até 80% da massa cerebral. Assim, da segunda à terceira década, até os 90 anos, o peso do cérebro, em média, diminui gradualmente em cerca de 10% por década. Agora eu vou falar do envelhecimento psicológico e social. A capacidade intelectual do indivíduo idoso pode ser mantida sem dano cerebral até aproximadamente os 80 anos de idade, já que na máquina humana, no caso, no ser humano, não existe a regra biológica que tem que ser cumprida com exatidão, mas é até aproximadamente os 80 anos, por parte da ciência. No entanto, dificuldades de aprendizagem e esquecimento sem importância podem ser incluídas juntamente com algumas alterações sutis que normalmente ocorrem em idosos com até 70 anos de idade. Para Sherpen, de 2003, dificuldades com a cognição, a aprendizagem de novas tarefas e memória de curto prazo são devido ao envelhecimento do cérebro. Ainda Sherpas, em 2003, expressa que o ritmo de aprendizagem torna-se mais lento em uma pessoa idosa e uma abordagem mais simples leva a uma redução no aprendizado dos elementos periféricos de uma tarefa. E a extensão da perda funcional pode ser ilustrada por mensurações, tal como o desempenho de grandes mestres de xadrez, que comumente atingem seu máximo por volta aproximadamente dos 35 anos de idade. Dificuldades para recordar nomes, número de telefone e objetos guardados são recordações de memória que mais chamam a atenção das pessoas idosas, pois estas temem que suas perdas possam evoluir para um possível quadro demencial. O declínio cognitivo, com o envelhecimento, varia quanto ao início e progressão, pois depende de fatores como educação, saúde, personalidade, nível intelectual global, capacidade mental específica e entre outros.
Para Zimmermann, em 2000, o ser humano apresenta uma série de mudanças psicológicas com o envelhecimento, as quais resultam da dificuldade de adaptações a novos papéis sociais. Falta de motivação, baixa autoestima, autoimagem baixa, dificuldade de mudanças rápidas, perdas orgânicas e afetivas, suicídios, somatizações, paranoias, hipocondria e depressão. São exemplos disso. Assis, em 2004, afirma que a prática regular do exercício físico no idoso contribui para o maior controle da depressão e diminuição da ansiedade, possibilitando a este maior familiaridade com o seu corpo e funções. Dessa maneira, a atividade física em qualquer idade pode reduzir os riscos de depressão e declínio cognitivo. Mota afirma que o envelhecimento é reflexo da interrelações sociais e individuais, oriundas da educação, trabalho, experiência de vida, e a cada idade a sociedade determina certas funções, adequando o indivíduo a certos papéis sociais. Estudante, marido, trabalhador, aposentado, que este deve desempenhar. Eu vou entrar numa parte importante a ser considerada a respeito de envelhecimento social. Agora que fala um pouco de... Já na compreensão de Zygmunt, em 2000, o envelhecimento social da população modifica o status do idoso e a forma de se relacionar com as pessoas. Essas modificações ocorrem em função de uma mudança de papéis, pode ser também através da aposentadoria, no caso ele está se reformando socialmente em relação ao seu dinheiro, perdas diversas, como pessoas, como no campo aquisitivo, na autonomia, na independência, no poder de decisão, na perda de parentes e etc. Teixeira, em 2004, afirma como uma das maiores dificuldades que acompanham o idoso a angústia relacionada com os processos de prejuízos e declínios físicos e das relações sobre a própria vida acerca da própria morte. Ao envelhecer, é necessário aprender um estilo de vida novo, com o único objetivo de promover as minimizações das perdas que os idosos apresentam na sociedade. Para finalizar, eu gostaria de dizer que para Assis e Araújo, em 2014, as mudanças fisiológicas do envelhecimento, combinadas com a inatividade física, ocasionam processos patológicos que podem levar o idoso a uma perda progressiva da autonomia e da independência. Assim, os idosos que se mantêm ativos ao longo da vida apresentam ganhos na saúde, como maior autonomia e independência. E eu vou finalizar falando um pouco sobre a necessidade da atividade física e a importância dela durante toda a vida e principalmente nessa área quando você chegar à idade avançada, à idade de idoso, ela ainda se faz necessária e que mantém isso bastante a saúde do idoso. Olá, meu nome é Felipe Barbosa, eu sou estudante de fisioterapia. Sobre o assunto em questão que vocês estão estudando, é importante frisar que existe um declínio natural dos idosos em relação tanto à elasticidade, em relação a atrito articular, em relação à densidade da massa óssea, e isso vai acarretar vários outros problemas, principalmente porque na nossa cultura, na cultura pelo menos na brasileira, que a gente consegue perceber, é que os idosos são ditos como frágeis. Então, os familiares geralmente colocam eles para ficar em casa,
para não executar muitas tarefas, não deixem que eles carreguem peso ou possa manipular peso. Obviamente que a gente está falando de um peso que ele possa carregar, claro. Então, sobre a densidade óssea, eu vou abordar mais essa parte e a parte em relação ao consumo de oxigênio, né? Em relação ao exercício aeróbico também, que também é extremamente importante na terceira idade. O que deve ser feito de padrão ouro, que a gente poderia fazer com o idoso, seria a musculação, se ele não tivesse outros problemas articulares, algum outro tipo de problema que possa afetar a musculação. Mas o padrão ouro para o idoso é a musculação. Por quê? Porque como é que a gente entende, né, o corpo? O músculo, ele dá movimento à articulação, à estrutura. E esse movimento, ele é feito através do tendão, que é ligado ao osso. E o movimento com carga cria um estímulo na massa óssea. O idoso, por sua vez, ele já está tendo um declínio da massa óssea dele. Então, o que a gente tenta fazer é impedir esse declínio através da carga, causando estresse no osso, fazendo com que ele tenha um aumento da massa óssea. É o padrão ouro. É um erro dizer que para idoso o melhor indicado seria hidroginástica, por exemplo, porque tira a carga. Óbvio que se o idoso tiver problemas articulares, seria bom, mas também a gente poderia usar a isometria nesse caso. Mas o ideal seria musculação, exercícios com carga, orientado pelo profissional, né? Pelo educador físico, porque ele precisa desse estresse. E outra coisa, a musculação ela é específica, então você consegue atingir pontos específicos de cada articulação e de cada estrutura óssea que ele precisa, geralmente principalmente membros inferiores, que dá para trabalhar especificamente cada grupo muscular, e aí você consegue atingir cada parte do corpo do osso que precisa ser estimulado para que ele tenha aumente a sua densidade óssea, né? Depois disso, ou junto com isso, também precisa fazer exercício aeróbico, porque o idoso, fora a elasticidade que ele vai perdendo à medida dos anos, ele também vai perdendo, se você não treina, não tem treinamento cardiovascular, você vai perdendo a resistência. E isso é muito prejudicial, porque se acontecer alguma outra doença que possa afetar o sistema respiratório dele, ele já vai estar muito debilitado. Então, também é ideal que faça exercícios cardiovasculares, né? Se é para impedir o atrito, você pode fazer um tipo de bicicleta que tem um ângulo de proteção para o joelho, ou então uma bicicleta que seja com a coluna mais encostada para que a pessoa não possa afetar também a coluna. Existem formas de fazer exercício aeróbico sem afetar as articulações, a não ser que ele seja muito prejudicado por alguma doença reumática, por exemplo. Mas, nesse sentido, é preciso fazer exercícios aeróbicos, pelo menos o que a Organização Mundial da Saúde pede, pelo menos 3 vezes por semana, de cerca de 30 minutos. E com esse exercício ele vai ganhando mais resistência cardiovascular, e através disso ele vai também mandando oxigênio para os outros tecidos, ele vai aumentando a resistência e vai ganhando mais, digamos, oxigênio para todas as outras estruturas, né? Porque a gente sempre fala de maneira global, mas basicamente é isso, porque com o passar dos anos, a cada ano, a densidade óssea vai diminuindo, principalmente em mulheres de cor branca. Mulheres brancas e magras vão ter mais problemas em relação à densidade mineral óssea. Então, eu acho que é necessário que tenha esse entendimento para que o exercício ele seja realizado em idosos, principalmente com carga. Olá!
vamos abordar o luto antecipatório do idoso acerca de si mesmo. Nosso objetivo é compreender o luto que permeia as perdas sucessivas do envelhecimento e a necessidade de reconhecimento e acolhimento do idoso nesse processo de envelhecer. Para Parks, o luto é um processo que envolve sentimentos de tristeza e pesar, podendo ser definido como uma reação à perda de algo ou de alguém significativo, quando do rompimento de um vínculo. Esse termo luto antecipatório foi cunhado por Lindemann em 1944 para denominar as reações apresentadas pelas esposas de soldados convocados para o campo de batalha durante a Segunda Guerra. Enquanto ameaça iminente, essa reação tinha uma função adaptativa, antecipando o desligamento afetivo. Posteriormente, Randall redefiniu o termo, se referindo não somente à reação de dor e pesar diante de uma morte que poderá acontecer, mas incluiu o processo intrapsíquico e interpsíquico, usado para se adaptar, como exemplo a uma doença que abrevia o tempo de vida e impõe diversas perdas, assim como lidar com ela. Então, a pessoa que se entristece, não só pela perda da vida, mas por todos os prejuízos inerentes ao processo de adoecer, como a perda do nível anterior de seu funcionamento, as habilidades, a perda de parte do corpo e de suas funções, do futuro com seus entes queridos, da esperança de uma vida mais longa, de sonhos e de expectativas de investimentos em projetos futuros. Diante disso, o luto antecipatório é aquele que se inicia antes da morte propriamente dita, permitindo absorver gradualmente a realidade dessa perda ao longo do tempo. Ele ocorre antes de uma perda real. Assim como no luto pós-morte, esse luto antecipatório é vivido de forma individual, sendo que diferentes fatores envolvidos no processo permitirão que a vivência do enlutado tenha um curso adequado ou complicado. Vai depender do enfrentamento, da aceitação e do estresse. Aqui apresentaremos um recorte do luto antecipado, focando no idoso, contextualizando o processo de luto diante do próprio envelhecimento, diante da percepção de si mesmo, diante das perdas do fim da vida. Assim como no luto antecipatório, pode ser entendido também como um processo de construção de significados para perdas concretas e simbólicas, como perdas de pessoas queridas, separações, adoecimentos, transformações do sistema familiar, transformações do ciclo vital do processo de envelhecimento humano. Assim como foi falado anteriormente, na velhice ocorrem perdas orgânicas, perdas funcionais, perdas cognitivas, perdas socioculturais e econômicas, sendo que essas perdas elas afetam os aspectos emocionais e psicológicos do idoso. A forma como o idoso enxerga a vida passa a ser outra. Afeta a percepção da autoimagem, da sua beleza, de autoestima, de poder e liberdade. Afeta também a percepção de como os outros o vê de forma concreta e simbólica e também como ele se vê e como ele passa a ver o mundo. Diante de doenças crônicas ou terminais, a pessoa idosa teme se tornar uma carga para os familiares, perder sua autonomia, liberdade, independência, assim como sua própria identidade. E tais perdas também podem decorrer em lutos antecipatórios. O luto antecipatório do idoso também pode estar relacionado a perdas concretas de pessoas com quem tem vínculo, a um processo de luta real, como a perda do parceiro afetivo, a perda de parentes com quem mantém um vínculo, como irmãos, primos e cunhados, com a idade mais ou menos próximas, a perda de amigos, sendo a perda de amigo uma constatação em especial de que os amigos estão morrendo, pouco a pouco. E aí reforça a própria percepção de proximidade da finitude. Todos esses fatores podem ser considerados como componentes que constituem o luto antecipatório do próprio idoso acerca de si e da sua finitude. O idoso, diante de um processo gradativo de perdas decorrentes do próprio envelhecimento ou de doenças graves e incapacitantes, atravessa situações geradoras de intenso estresse,
ansiedade, distúrbios do sono e de depressão. Nesse sentido, a pessoa na fase de envelhecimento pode antever sua morte. E esse é um processo de percepção das próprias perdas, que culmina na vivência do processo de luto antecipatório acerca de si mesmo. Tudo isso abrange o sentido de morte e do envelhecimento para o idoso. Esse processo pode ser visto como uma crise, causa sofrimento psíquico e desorganização. Muitos perdem o prazer pela vida, e na expectativa de abreviar ou apressar a finitude, o idoso pode negligenciar os seus próprios tratamentos ou se expõe a situações de risco, ressaltando que a população idosa é uma população que apresenta altas taxas de suicídio. A consciência da própria finitude implica em reconhecimento de que o envelhecimento, com suas perdas sucessivas e graduais, coloca a pessoa em uma trajetória rumo à própria finitude. Se o envelhecimento reforça a percepção de perdas vitais, simbólicas ou reais, as quais geram ansiedade e sofrimento, por outro lado, as pessoas que estão vivendo cada vez mais, de forma que se torna importante que se criem estratégias para dar sentido à vida na fase do envelhecimento. O processo compreendido como luto antecipatório da pessoa idosa acerca de si mesma pode ser compreendido enquanto um sofrimento psíquico que pode ser cuidado, buscando a ressignificação, a adaptação ou mudanças para o enfrentamento dessa fase, que é o envelhecimento. Diante disso, é fundamental a ampliação de espaços que otimize o reconhecimento dessas perdas gradativas que ocorrem durante o processo de envelhecimento, permitindo a construção de vivências que envolvam discussão, o suporte e adaptação efetiva para a continuidade da vida, com a integração social, ocupacional e efetiva dos idosos, respeitando evidentemente suas escolhas para os possíveis medos ou modelos de velhice, bem como a individualidade e a particularidade de cada um no seu processo de envelhecimento. A psicoterapia individual ou em grupo, independente da abordagem, assim como para outros tipos de luto, pode ser uma forma de cuidado desse luto antecipatório.